Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo. Como vocês estão? Comecei uns minutinhos atrasados. Amém. Mas vai dar tudo certo, como que eu espero vocês chegarem. Hoje é 21/22. Pra quem tá acompanhando, peguem a Bíblia. Peguem o cafezinho de vocês. Um bloco de notas. Eu tô com o meu... Gente, não sei se vocês ouviram, espero que não. Mas a minha barriga roncando de fome. Como vocês sabem, eu estou de jejum. Eu venho pra cá de jejum, então por isso que a barriga tá roncando. Bora lá. Josué 21/22. Vou começar orando, já dei um minutinho. Vou começar orando. Espero o sol chegar. Bora lá então, vamos já orar. Paizinho, mais uma vez estamos aqui reunidos, juntos, para buscar um pouquinho mais do Senhor, para ter mais revelações do Senhor. Obrigada porque se não fosse sua misericórdia, hoje nós não estaríamos aqui. Obrigada porque cada dia, toda manhã, sua misericórdia se renova. Obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado. Que essa palavra de hoje possa fazer uma divisão entre o nosso corpo, nosso espírito, nossa junta, nossa medula. Que a espada venha vindo cortando. Que possa ser um alimento para nossas vidas. Que possa ser um direcionamento. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos, os protetores, os de guerra, para nesse momento nos proteger, acampar ao redor das nossas casas, guardando nossas vidas. Que o sangue do Senhor nos cubra, nos permita ficar invisíveis no mundo espiritual para não sermos detectados nem rastreados. Que não haja nenhuma interferência, que não venha de ti nessa live, enquanto essa pessoa vê esse vídeo em casa. Que no nome de Jesus Cristo, toda distração, todo ataque, toda investida possa ser cancelada, possa ser anulada. Guarde-nos, proteja-nos, livre-nos, nos faz ficar debaixo das asas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, eu tinha um pelinho no meu olho. Então, bora lá. Bom dia, bom dia. Vou colocar minha meia, gente. Vocês são de casa, então assim em casa. Porque aqui tá mais friozinho. Graças a Deus. Tá acabando o inverno. Acaba, acho que amanhã, depois da manhã, não sei. E aí as coisas estão ficando melhorzinho. O dia tá ficando melhor. Com mais solzinho. Mas mesmo assim, aqui em casa é muito frio, como eu falei pra vocês. Vocês que estão acompanhando, vocês já sabem. Bora lá. Joshua 21. Josué 21. Eu não sei no de vocês, mas o meu tem o subtítulo. Eu tô lendo a versão VFL, que é muito similar à nova linguagem traduzida de hoje. Minha marido tá chegando, então vocês possivelmente vão ouvir os barulhinhos. Peraí. Vida, já comecei a live, tá? Então bora lá. Josué.
A cidade dos sacerdotes e levitas. Os chefes de família dos levitas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das outras tribos de Israel. Reuniram-se em Siló, na terra de Canaã, e os chefes dos levitas disseram: O Senhor mandou Moisés para vocês, na cidade onde pudessem habitar, e os campos para pastarem os nossos animais. Por isso, de acordo com o que o Senhor tinha ordenado, os israelitas deram aos levitas as seguintes cidades e campos de pastagem. Os clãs de Coate foram os primeiros a serem sorteados. Eles eram levitas, descendentes do sacerdote Arão. Uma parte dos coatitas recebeu 13 cidades nos territórios das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades dentro do território dos clãs da tribo de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Sacar, Asser, Naftali e da outra metade da tribo de Manassés, que vive em Bazã. Os clãs descendentes de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas estas cidades, como seus campos de pastagens, como o Senhor tinha ordenado que fizeram por meio de Moisés. São estes os nomes das cidades que foram dados aos levitas das tribos de Judá e de Simeão. Os levitas dos clãs de Coate, descendentes de Arão, escolheram as cidades que queriam porque foram os primeiros a serem sorteados. Foi-lhes dado Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, e os campos de pastagem ao seu redor. Arba foi o pai de Anak, mas os campos das vilas ao redor da cidade pertenciam a Caleb, filho de Jefoné. Portanto, os descendentes do sacerdote Arão foi dada a cidade de Hebron. Era uma cidade de refúgio, para quem matasse alguém sem querer. Também foram dadas as cidades de Libná, Jati, Estemoá, Olom, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semen e todos os descendentes de Arão receberam aquelas duas tribos novas. Desculpa, gente. Bet-Semes. Ao todo, os descendentes de Arão receberam aquelas duas tribos nas cidades como seus campos e pastagens. 17. Isso aí. Da tribo de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Anatote, Almon, ao todo, 4 cidades com seus campos de pastagens. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão, foram 13 com um campo de pastagem. Bom dia. Aos outros clãs coatitas dos levitas foram dados 4 cidades dentro de Efraim. Nas montanhas de Efraim receberam 4 cidades. Siquém, que era uma cidade de refúgio para quem matasse alguém sem querer. Gezer, Quibazim, Bet-Horon, cada uma com seus campos e pastagens. Da tribo de Dan receberam 4 cidades: Eutec, Gibeton, Ayalon, Gat-Rinom, cada um com seu campo de pastagem. Da metade da tribo de Manassés recebeu 2 cidades com seus campos de pastagem: Tanak, Gat-Rim, Tanak e Gat-Rimon. Portanto, foram 10 cidades com seus campos que foram dados aos outros coatitas. 27. Os descendentes de Gerson e um dos clãs dos levitas receberam 2 cidades com os seus campos, da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bazã, que era uma cidade de refúgio para quem matasse alguém sem querer, em Ber-Será. Gente, vocês ouviram a minha barriga? Espero que não, mas eu acho que sim. Da tribo de Sacar receberam Quizion, da Beirate, Jarmute, Enganim.
Ao todo, recebeu 4 cidades com seus campos de pastagem. Da tribo de Asser receberam Michal, Abidom, Eucarte, Reob. Ao todo foram 4 cidades com seus campos de pastagens. Da tribo de Naphtali recebeu 3 cidades com seus campos de pastagem. Quedes, na Galiléia, que também era uma cidade de refúgio para quem matasse alguém sem querer. A Morte, Dó e Cartá. Ao todo, os clãs e os descendentes de Gerson receberam 13 cidades com seus campos de pastagem. Os levitas restantes, os clãs meralitas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades com seus campos de pastagem: Jocaneã, Cartá, Diminá e Nalaal. Da tribo de Ruben, receberam 4 cidades com seus campos de pastagens: Bezer, Jazá, Quedemote, Mefaate e Mefaate. Da tribo de Gade, receberam 4 cidades com seus campos de pastagens: Ramote de Gileade, que era uma cidade de refúgio para quem matasse alguém sem querer, em Manaim, Resbom e Jazé. Ao todo, os restantes clãs dos levitas e os meralitas receberam ao todo 12 cidades. Foram 48 cidades com seus campos, pastagens, que os levitas recebiam dentro do território dos israelenses. Todas as cidades tinham seus campos, pastagens à sua volta. Assim, o Senhor deu aos israelitas todas as terras que tinham prometido a dar aos seus antepassados. Tomaram posse delas e viveram nela. O Senhor deu-lhes paz em todos os lados, como tinha prometido aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir aos israelitas. O Senhor deu-lhes vitória sobre todos os inimigos. Não falhou nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel. Todas se cumpriram. Desculpa, mexer aqui que eu fui passar. Josué 22, o regresso de 3 tribos do leste. Vamos beber um pouquinho de água, que a minha barriga tá roncando. Bora lá. O regresso das 3 tribos do leste. Bora lá, dicção, me ajude. Quando eu acordo de manhã fica assim. Estamos lendo capítulo 22 já, tá? Josué 22. Então Josué reuniu-se com tribos de Ruben, de Gade e a parte leste da tribo de Manassés. E eles disse: Vocês foram obedientes a tudo que Moisés, o servo do Senhor, tentou. Também fez tudo o que eu ordenei. Durante todo este tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos e cumpriram as ordens do Senhor, seu Deus. Agora, o Senhor, seu Deus, já deu lugar seguro aos seus irmãos, como tinha prometido. Por isso, vocês já podem voltar para suas tendas, para a terra que o Senhor deu a vocês, no lado do Jordão. Apenas lhes digo que cumpram fielmente os mandamentos e a lei de Moisés, o servo do Senhor, seu Deus. Amem ao Senhor, seu Deus, faça sempre a sua vontade, obedeçam os seus mandamentos, mantenham-se unidos a Ele, sirvam com todo o seu coração, com toda a sua alma. Então Josué abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para os seus lugares. A uma parte da tribo de Manassés, Moisés tinha dado o território de Bassã. A outra parte foi Josué que lhe deu as terras ao lado do oeste do Jordão, entre os outros israelitas. Quando Josué mandou que voltassem para suas tendas, ele o abençoou, dizendo: Voltem para suas tendas com riqueza que juntaram. Todo gado, prata, ouro, bronze, ferro, muita roupa. Repartam com os seus o que tiraram do inimigo. Assim como os Rubenitas e os Gaditas, metade da tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã,
e retornaram para suas próprias terras em Gileade. Eram essas terras que lhes pertenciam de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés chegaram a Gileote, perto do Jordão, na terra de Canaã, e ali construíram um grande altar. Os outros israelitas souberam que a tribo de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham construído esse altar na fronteira de Canaã, em Gileote, perto de Jordão, ao lado dos israelenses. Vida, eu não tô com fone, tá? Continuando, 21:12. Então todos os israelitas se reuniram em Siló para lutar contra eles. Os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com os rubenitas, os gaditas e a metade da tribo de Manassés. Foram com eles 10 chefes, um de cada tribo de Israel. Cada um deles era chefe das suas respectivas famílias entre o clã dos israelitas. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram aos rubenitas, aos gaditas e à metade da tribo de Manassés: assim diz toda a congregação do Senhor: o que vocês estão fazendo? Então, estão cometendo traição contra o Deus de Israel ao construir um altar. Vocês estão abandonando o Senhor e estão revoltando ele. Desculpa. Cairá toda a comunidade de Israel se não puderem erguer um altar na sua terra, por ele será impura. Desculpa. Ai, meu olho tá coçando. Só um momento. Se não puderem erguer um altar na sua terra, por ela ser impura, venham para a terra do Senhor, aonde está a tenda sagrada do Senhor, e tome conta com uma parte do território entre nós, mas não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, construindo um altar diferente do Senhor, o nosso. Nossa, meu olho começou a arder, estão vendo que é vermelho, né? Mas amém. Nossa, tá ardendo muito. Vou ler de novo, 19. Se não puderem erguer um altar na sua terra, por ela ser impura, venham para a terra do Senhor, onde está a tenda sagrada do Senhor, e tome conta com uma parte do território entre nós. Mas não se revolte contra o Senhor, nem contra nós, construindo o altar diferente do altar do Senhor. Nosso, lembrete-se do altar nosso, o altar do Senhor. Nosso, lembre-se de Acã, filho de Zerá, que se revoltou contra a ordem e destruiu todas as coisas de Israel, e foi castigado. Não foi só Acã que morreu por causa do seu pecado. Então, os rubenitas e gaditas, e a metade da tribo de Manassés responderam os chefes da clã de Israel. 22. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Desculpa, gente. Depois que o meu olho coçou, tá uma misericórdia. O Senhor é Deus de todos os deuses. Afirmamos de novo que o Senhor é Deus de todos os deuses. Ele sabe por que fizemos isto e queremos que Israel saiba. Se nós revoltamos e desobedecemos ao Senhor, vocês podem nos condenar e matar. Que o Senhor nos castigue se foi para abandonarmos o Senhor, que continuemos neste altar. Que o Senhor nos castigue e Ele nos fortaleça. Desculpa, gente. Bom dia, bom dia. Olha quem entrou, gente. Minha mãe. Bom dia, mãe. Olha, minha mãe pediu pra participar do meu vídeo ao vivo. Eu não sei se ela sabe o que ela tá fazendo. Mas eu vou colocar a minha mãe aqui. Vamos ver.
Vou pensar, na verdade. Que o Senhor castigue se foi para abandonarmos o Senhor. Que construímos este altar. Que o Senhor nos castigue se nele ofereçamos sacrifícios queimados, ofertas de cereais ou ofertas de comunhão. Construímos um altar porque estamos preocupados que no futuro os seus descendentes possam dizer aos nossos para não adorarem ao Senhor, Deus de Israel. Gravem essa parte agora, essa parte do 24, que depois eu vou trazer uma informação para vocês. Eles poderiam dizer que o Senhor separou os povos de Ruben e de Gade para o povo deles, dando-lhes a terra no outro lado do Jordão, não fazendo mais parte do Senhor, do seu povo. Peraí, gente. Mozão, tá fazendo barulho. Vida. Tá bom. Obrigada. Eu já tô terminando. É porque eu tô sem fone. Desculpa. 25. Eles poderiam dizer que o Senhor separou os povos de Ruben e de Gade do povo deles, dando-lhe a terra no outro lado do Jordão, não fazendo mais parte do povo de Israel. Assim, os seus descendentes poderiam obrigar os nossos a deixarem de adorar o Senhor. Foi por isso que decidimos construir este altar, para não oferecer sacrifícios queimados, para qualquer tipo de sacrifício, ou qualquer tipo de sacrifício, mas para servir de testemunho entre nós e vocês e os nossos descendentes. Testemunho de que temos direito de servir e adorar o Senhor na sua presença, com sacrifícios queimados, sacrifícios e oferta de comunhão. Assim como seus descendentes não poderão dizer aos nossos que não fazem parte do povo do Senhor. Também pensamos que algum dia alguém possa falar isso a nós e aos nossos descendentes. Então diremos: veja, a réplica do altar do Senhor, que os nossos antepassados construíram não para oferecer sacrifícios queimados a outras ofertas, mas como testemunho entre nós e vocês. Nunca pensamos em nos revoltar contra o Senhor ou deixar o Senhor construindo um altar. Sabemos que o único altar onde deve ser oferecidos sacrifícios queimados e oferta de cereais e oferta de comunhão é o altar que está diante da tenda do Senhor do encontro. Esse é o altar do Senhor, nosso Deus. Quando o sacerdote Finéias e os chefes das congregações e o chefe dos clãs dos israelitas ouviram que disseram aos homens de Ruben e de Gade e de Manassés, ficaram satisfeitos. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos Rubenitas e aos Gaditas e aos Manasseitas: agora sabemos que o Senhor está conosco e que vocês não desobedeceram ao Senhor. Por isso o povo de Israel não será castigado pelo Senhor. 21, Josué 21, 32. Foi o que eu parei, tá? Quem ainda não tomou teu café, pega o seu café. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque o Wellington chegou agora da academia e tá fazendo um cafezinho pra ele beber, que ele vai trabalhar. Então por isso que ele tá fazendo um barulhinho. Geralmente essa hora da manhã ele já tá no trabalho. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, mãe. Benção. Bem-vindo, vocês que estão chegando. Todo dia, esse horário, de 6 a mais ou menos 6h30, 6h40, eu tô fazendo a leitura em estilo devocional, mas a leitura da palavra de Josué. Nós hoje estamos em Josué 22, parei agora no 32 para tomar uma água. Vocês podem tomar um café, se vocês quiserem. Sempre peço para vocês pegarem um caderno, um papel para poder anotar. E depois o vídeo fica salvo no meu canal do YouTube, que não tá o meu nome, mas eu vou mudar. Tá escrito Reino de Deus 1, que vocês podem lá ver. Amém. Que vocês podem lá ver e depois anotar, tá? Eu não sei se eu consigo deixar aqui, mas eu vou tentar deixar aqui qual é o nome do canal, que aí fica lá salvo. E aí vocês podem anotar e fazer o acompanhamento, tá? Eu decidi nesse mês de março começar a fazer leituras de Josué. Não sei se eu vou fazer todos os meses, se eu vou fazer outras, acredito que sim.
E talvez eu reorganize um horário, coloque em outro horário para as pessoas conseguirem ver. Então, eu tô fazendo esse estudo. Bora lá. Josué 22, capítulo 32. Antes disso, eu falei pra vocês marcarem lá o 24, que o 24 diz a respeito do pessoal tomar a iniciativa e eles fazerem um altar de pedra para servir de lembrete. É muito comum. Eu estava falando isso em uma das leituras, que eu não lembro qual foi, mas é muito comum nós nos esquecermos daquilo que Deus fez em nossas vidas, porque enquanto nós estamos passando por aquela situação, nós estamos sentindo a dor, nós estamos sentindo o processo. E depois que a situação passa, ou depois que acontecem as coisas, depois que nós conquistamos, ou whatever, qualquer coisa, a nossa tendência é esquecer o processo e esquecer o que passou. Então, desde sempre, levantar pedras servem como um lembrete, um memorial de que isso aconteceu, para as pessoas não se esquecerem. E aqui depois na passagem foi explícito, foi explicado que aonde era a tenda da adoração era longe da onde a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a tribo de Manassés estavam. Então, para não acontecer do povo se esquecer e começar a adorar outros deuses, eles fizeram um lembrete, levantaram aquele altar, para que toda vez que as tribos olhassem, lembrasse que aquilo foi um sacrifício do Senhor, na verdade, o que tinha acontecido. Que Deus tinha tirado o povo do Egito, tinha passado o povo para aquelas terras, que eles tinham lutado, que eles tinham guerreado e que eles tinham conquistado aquelas terras, porque o Senhor esteve com eles. Então, toda vez que eles vissem, toda vez que aquele monte de pedra estivessem ali, serviria como um memorial para eles não se esquecerem daquilo que Deus fez e para não voltarem atrás. Então, eles explicaram, fizeram suas explicações para os sacerdotes e eles aceitaram essa explicação. Realmente é verdade, porque a nossa tendência é esquecer. E como estava longe, estava a parte do rio, é muito fácil nós nos acomodarmos, trazendo para a nossa realidade, é muito fácil nós nos acomodarmos e não, às vezes, não irmos para a igreja porque é distante, não irmos cultuar ou não fazermos certas coisas porque é distante. E aí isso vai trazendo mais frieza no nosso espírito, no nosso corpo, e nós vamos passando a esquecer e nos esfriar e não comunhar, não congregar e estar em comunhão. Então, aquilo serviu como um memorial para eles não se esquecerem que eles precisam adorar e tudo o que aconteceu. Então, bora lá ler o 32, que já está finalizando. Então, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes partiram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã para informar os israelitas sobre o que tinha acontecido. Todos ficaram satisfeitos com a informação e agradeceram a Deus. Depois disso, não pensaram mais em atacar a tribo de Ruben e de Gade, nem em destruir as suas terras. Os Rubenitas e os Gaditas deram o nome ao altar de testemunho, que diziam: é testemunho entre nós que só o Senhor é Deus. E finalizou. Então, o que nós podemos tirar desses dois capítulos, que é o que eu sempre faço, né? Aqui, o primeiro estava falando somente sobre a repartição, continua falando sobre a repartição das terras, mas agora nesse 32 foi a importância de você criar memoriais, de você anotar, não anotar, mas de você deixar explícito o que Deus fez na sua vida, para você não se esquecer, para eu não me esquecer. Eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito de escrever como se fosse cartas, que na verdade não são cartas. Eu pego um calendário, um caderno, e às vezes eu escrevo o que aconteceu durante o meu dia, ou às vezes eu escrevo o pensamento, e pasmem, agora o Espírito Santo trouxe a minha memória, que isso é coisa da minha mãe também.
Eu lembrei agora que quando eu era criança, a minha mãe tinha caderno e minha mãe escrevia. A minha mãe pegava livros, que meus pais sempre leram muitos livros, tá? Meus pais têm só o ensino médio, mas eu lembro que sempre teve muito livro na minha casa. Livros cristãos mesmo, eles sempre leram bastante livros. Tinha uma REC lá em casa e tinha muitos livros. E eu lembro que minha mãe, o Espírito Santo tá trazendo agora na memória, a minha mãe sempre anotava algumas coisinhas, tinha uns cadernos para anotar e pela manhã sempre lia. De manhã, quando ela não trabalhava, né? Porque teve uma época que ela ficou em casa, mas a maior parte da minha infância e adolescência, minha mãe sempre trabalhou fora. Mas o Espírito Santo trouxe a minha memória. E eu não sei se é a mesma coisa que a minha mãe faz. A minha mãe, sim, tem 5 cadernos devocionais. Eu não sei se é a mesma coisa que a minha mãe faz, mas o meu estilo de escrita é estilo como se eu estivesse escrevendo cartas para Deus. Então eu coloco lá o meu sentimento, eu coloco a minha sensação, eu coloco o meu pensamento, eu coloco o que eu tô sentindo no momento, eu coloco minhas frustrações, eu vou escrevendo como se fosse um diário, mas um diário meu e Deus, conversando com Deus, tá? Eu não coloco passagens bíblicas, não coloco nada disso, é realmente uma rotina. E isso pra mim serve como memorial, porque eu tava olhando nos cadernos antigos, tava olhando do ano passado, falei, gente, eu passei por isso no trabalho, que eu já nem lembrava. Nossa, eu passei por essa injustiça no trabalho, eu passei por isso no trabalho e realmente não me lembro. Então a nossa tendência é, no momento, nós focarmos muito, é igual uma lupa. A lupa, quando você coloca ela pro sol e para um papel, por exemplo, ela queima porque ela tá focalizada. Ou tudo que você coloca a lupa, ela se expande porque ela tá focalizada com aquela lente. Então, a nossa tendência é, no momento que nós estamos passando aquela situação, nós focalizarmos muito dela e aquilo expande de uma forma que, no nosso ver, é muito grande. Como se aquela situação fosse muito terrível. E às vezes nem é. Às vezes é ruim, óbvio, mas depois que nós passamos, nós falamos, caramba, eu passei por isso, aquilo. Já nem lembro mais. Então, o altar servia para isso. O altar serve como memorial para nós lembrarmos o que Deus fez nas nossas vidas e nós não esquecermos. E muitas das vezes o que Deus fez na nossa vida, na maioria das vezes, serve também como testemunho para você fortificar a fé do outro. Porque como você já passou por aquilo, você já tem casca. Então você já tem experiência. E através dessa experiência, às vezes alguém está passando por aquilo naquela situação, e você falando aquilo, a pessoa se identifica. Então serve também de testemunho. Se não fosse importante os testemunhos, Deus não escreveria a Bíblia, que é um livro / manual de testemunhos. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Porque se fosse livro somente de leis, ficaria lá na Torá. Que Deus deu Deus deu a pedra escrita por Moisés com todas as leis e os mandamentos. Ele formou toda aquela sociedade de Israel com aqueles leis e aqueles mandamentos. E ficaria nisso. Mas não. Todo o livro da Bíblia são testemunhos. E o que é testemunho? Relato. Relato do que as pessoas passaram. E isso serve para quê? Para engrandecer o nome de Deus. Somente serve para isso, para glorificar o nome de Deus e para servir de testemunho para inspirar as pessoas. Então, cria hábitos. Eu sei que às vezes é muito difícil, tem gente que não gosta de escrever e nem de ler, e tá tudo bem. Mas é bom. É bom. Então, criem um hábito de escrever, nem que seja no bloco de notas, no grupo de WhatsApp, que eu tenho um grupo de WhatsApp, que no meu grupo do WhatsApp tá escrito projetos. O do Wellington tá escrito ideias. E às vezes a gente escreve coisas lá, ou passagens, ou coisas que veio. Então, tem esse hábito. Porque, além de treinar o nosso cérebro, nos serve como lembretes e testemunho. E aí, é como se fosse um memorial. E foi isso que a tribo de Gad e a tribo de Ruben fez. Fez um memorial ao Senhor, um lembrete ao Senhor de tudo que tinha acontecido para que o povo não esquecesse, tá? E hoje é isso, é esse lembrete, a importância de nós escrevermos, de nós anotarmos, de nós levantarmos altar ao Senhor, de recordação, de gratidão, para que nós não nos esqueçamos daquilo que o Pai fez em nossas vidas. E que as nossas vidas são testemunhos para a vida das outras pessoas. Porque se não fosse, Deus não escreveria um livro cheio de testemunhos. Tá?
E hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa pra compartilhar? Passei 9 minutinhos, mas eu atrasei 4 minutinhos, então tá no lucro. Passei 4 minutos só. Vocês têm alguma coisa pra compartilhar? Alguma dúvida? Algo pra falar? A hora é agora para nós orarmos e finalizarmos a leitura de hoje. Ô mãe, a senhora tá na live? Manda mensagem pra sua cunhada, que a sua cunhada falou ontem que ia estar hoje na live, e ela não tá. Você manda mensagem lá pra sua cunhada, a Kátia, tá? E fala, cunhada, eu tava na live hoje. Pra ver a resposta dela. Amém? Alguém... A cunhada dele é minha tia, tá, gente? Minha tia Kátia. Eu falo assim brincando com ela, porque ela... Acho que ela é só 18 anos, 17 anos mais velha que eu. É pouco tempo. Mas óbvio que eu respeito, eu peço benção a ela e tudo mais, tá? Mas eu tenho essa liberdade pra poder brincar com ela. Amém? Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Algo pra falar? Alguma dúvida? Ou nós podemos orar e finalizar? Abençoar o dia de vocês para seguirem a vidinha de vocês. Não? Então vamos orar? Mãe, ora aí comigo, hein? Que minha mãe, né, filho? Quando eu tenho B.O. qualquer coisa, eu falo, mãe, ora aí vai minha mãe orar. Aí vai minha mãe e vai meu pai orar. Eles estão lá no Brasil. Aí vai meu pai pro monte e minha mãe orando. Tudo pra mim é, mãe, ora aí. Amém? Então tá bom, se minha mãe falou amém, vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada por esse momento, por essa partilha. Obrigada por essas vidas que aqui estiveram. Por tudo que o Senhor tem falado através da sua palavra para nós. Obrigada pelo alimento. Obrigada pela semente. Obrigada. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa que vai ver esse vídeo depois. Eu peço que o Senhor esteja com eles. Eu peço que a palavra do Senhor seja transformadora, gere uma verdadeira metanoia nas nossas vidas. Peço que permaneça conosco até o final do dia de hoje, permaneça conosco, nos dê revelação. Ao longo do dia, se revele aos nossos corações com as palavras que foram lidas e ditas aqui através desse vídeo. Que o Senhor possa ir ministrando em nossos corações ao longo do dia. Permaneça conosco em nome de Jesus. Eu esqueci, eu vou colocar aqui, gente, o nome do meu canal, que eu esqueci rapidinho, para vocês verem. E depois, se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilhem, tá? Deixa eu aqui rapidinho. Deixa eu ver se ele aparece. Não. Tá. Tirando a dúvida, porque eu falei de Mateus 6 e realmente não aparece. Eu tenho que mudar o nome. Tá. No YouTube vocês vão colocar assim. Eu vou escrever aqui, vocês tirem um print e depois vocês compartilhem os vídeos, tá? Que eu vou ter que mudar esse nome. Aqui tem um período pra mudar. E na época que eu fiz, já tinha gente com o nome que eu queria. Ok. Tá. Plintem aí. Tá escrito. Eu botei no arroba, que é mais fácil de vocês acharem. É mais fácil de vocês acharem, tá? Arroba o Reino de Deus 1. Printem, tirem foto. Arroba Reino de Deus 1. Depois eu vou mudar esse nome para ficar mais fácil de vocês acharem. O reino, o Re, é maiúsculo. E o Deus também é maiúsculo. Mas se vocês colocarem só arroba Reino de Deus 1,
vocês acham, tá? @Reino de Deus 1. Tá bom? Tá aqui no comentário, tá fixado. Printem, anotem, procurem lá, porque os outros vídeos estão todos lá, tá bom? E é isso. Beijo pra quem fica. Ótimo dia pra vocês, abençoado dia pra vocês. Benção, mãe, beijo. Vou ligar, avisa que eu vou ligar hoje pra minha avó, tá? Tchau, gente. Bom dia pra vocês, ótimo dia. Beijo, beijo. Printem aí, tá fixado o nome do canal. Reino de Deus 1. Tá? Vão lá, procurem e compartilhem e comentem. Beijo. Fiquem com Deus. Ótimo dia.